Olá, meus queridos irmãos, queridos abençoados, graças a Deus. Estamos aqui mais uma vez, meus queridos, alegres, felizes, por passar um fim de semana maravilhoso, onde podemos conversar muito sobre a graça de Deus, compartilhar também a graça de Deus e graças a Deus. Estamos felizes porque Deus nos deu um final de semana muito bom, onde podemos, graças a Deus, sentir a presença de Deus, falarmos sobre a graça de Deus, manifestar a todos, né, aqueles que nós conversamos sobre a graça de Deus. Meus queridos, estou alegre também por atingirmos novamente 400 inscritos, né? Nós chegamos a 400 inscritos alguns dias atrás, mas não sei porquê, né? Talvez alguém que não gosta da mensagem, não gosta dos ensinos da graça de Deus e se desinscrevem, né? Mas graças a Deus atingimos novamente a 400 inscritos, graças a Deus. Eu sempre vou falar, meus queridos, que eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus inscritos, com meus amigos, meus irmãos e todos aqueles que prezam uma boa palavra de Deus, principalmente se tratando de graça, né? Meus queridos, hoje eu quero trazer um vídeo sobre o fermento dos fariseus, que está registrado em Lucas capítulo 12 e o versículo 1, mas antes, porém, eu quero te pedir que continue se inscrevendo no canal do nosso irmão Alberto Lírio e a todos os canais dos nossos irmãos em graça. Você que ainda não é inscrito nos canais em graça, não tem só o nosso irmão Alberto Lírio, tem os irmãos aí que estão há mais tempo, né? Nosso irmão Geraldo Moraes, Igreja em Espírito em Verdade, nosso irmão Messias é um dos grandes homens de Deus que ensina a graça, nosso irmão Elivelto, o nosso irmão Cristiano, o nosso irmão Elcio de Jesus, o nosso irmão lá também na Paraíba, o nosso irmão do canal Acorda Povo de Deus. E então, meus queridos, e outros mais, o nosso irmão Alexandro Marques, né, lá em Piaçu, lá em Minas Gerais. E se eu ver, deixa eu lembrar mais alguns, eu falo para os irmãos, né? Mas claro que você tem acesso aí, né, à internet, você procure, né, sobre a escatologia plena e a escatologia consumada. Então, meus queridos, além de você se inscrever no nosso canal, você também compartilha, deixa o seu like, que é muito importante. O like é o que você diz para o YouTube, que você gostou da mensagem, gostou dos ensinos, e o YouTube vai, então, enviar para outras pessoas. Meu querido, também compartilha, também ative o sininho de notificação, tá bom, meu querido? Eu quero deixar aqui Lucas, capítulo 12 e versículo 1. Eu só vou me basear nesse versículo, por quê? Porque é um assunto só, é só sobre fermento dos fariseus. Então, eu quero ler com você. A Bíblia diz, lá em Lucas, capítulo 12, verso 1, que ajuntando-se, entretanto, muitos, milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam, não é? Se atropelavam uns aos outros. Então Jesus ali, ele começou a dizer aos seus discípulos: acautelai-vos primeiramente, presta atenção na palavra primeiramente, do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Esse é o texto básico que eu vou usar aqui. Meus queridos, nós estamos observando no século 21, em que nós estamos vivendo, existe uma coisa muito importante que muita gente não está se dando conta disso. Quando Jesus ensina aos seus discípulos para acautelar primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, o que Jesus está dizendo ali? O que é um fermento? Um fermento, meu querido, se você não sabe, fermento é massa de farinha azeda. Massa de farinha azeda.
E você sabia que o fermento, você sabia que é um fungo? Meu Deus do céu, massa de farinha azeda é um fungo. Isso é fermento. O fermento dos fariseus, meus queridos, é um fungo. Pasme você, o que esse fungo, o que essa massa azeda, ela é capaz de fazer? Jesus está falando, pessoal, uma coisa muito importante. Jesus está falando assim, pessoal, toma cuidado, se liga. Jesus diz que é para ficar esperto com algo de número 1, porque ele fala, acautelai-vos primeiramente, quer dizer, primeiro vocês têm que se ligar, primeiro vocês têm que tomar cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus diz que é para ficar esperto com algo de número 1. Então por que as pessoas já querem ir para o número 2, para o número 3, para o número 4, se ainda nem conseguiu se livrar do problema número 1? Você consegue me responder? Como que as pessoas conseguem ou eles querem ir para o número 2, para o número 3, para o número 4, se primeiramente nem se livrou ainda do problema número 1? Qual era o problema número 1 que Jesus estava dizendo? O fermento dos fariseus. Por quê? Acautelai-vos, primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Hoje, meus queridos, hoje, por que é tão importante ficar esperto com o fermento dos fariseus? Por que você acha que Jesus, ele ensinou aos seus discípulos e à multidão que estava ali? Meu querido, você acha que era fácil pregar o evangelho na época de Jesus? Sem caixa de som, sem microfone, sem o celular, sem a internet, sem as redes sociais. Era Jesus e os 12. Jesus e os 12, quer dizer, Jesus ele ensinava os 12, os 12 ensinavam a mais 12, esses 12 iam ensinando a mais 12, e aí, consequentemente, o evangelho ia sendo, não é? Ia chegando a outras pessoas. Então, por que, meus queridos, que é tão importante ficar esperto com o fermento dos fariseus? Porque o fermento dos fariseus, pasme você, ele provoca fermentação em outra massa. Você sabia disso? O fermento dos fariseus provoca fermentação em outra massa. Isto é, a hipocrisia, que é o fermento do fariseu, pode deixar outras pessoas hipócritas igual aos próprios fariseus. Você está entendendo por quê que Jesus, ele insistiu para os seus discípulos a cautelar dos ensinos, da hipocrisia, do fermento dos fariseus? Você está entendendo por que Jesus insistia nesse assunto, meus queridos? Porque o fermento dos fariseus provoca fermentação em outra massa. Se eu te perguntar assim, meu querido, do que nós somos feitos? Do que nós somos feitos? Nós somos feitos de matéria. Ah, tá. Então essa matéria, ela tem massa. E eu não posso deixar o fermento dos fariseus azedar essa massa aqui. Porque o homem, ele tem substâncias na sua vida que pode levar a um desespero, a uma tristeza, a um engano chamado hipocrisia. E para mim ser hipócrita, eu preciso estar contaminado com uma massa azeda, que chama-se fermento. Fermento é o quê? É a farinha azeda.
é a massa de farinha azeda. E a massa de farinha azeda, chamada fermento, ela é um fungo. E esse fungo, ele pode penetrar na minha massa, no meu ser, na minha vida e provocar muitas e muitas, Deus que me livre, destruição. Você já viu quando a pessoa pega um fungo no pé, quando pega um fungo em qualquer parte do corpo, o que acontece? O trabalho que dá para ser retirado, ou às vezes nem é retirado. Então, meu querido, nós somos feitos de quê? Nós somos feitos de matéria. Então, essa matéria, ela tem massa. E ela pode ser contaminada, meus queridos. Então, olha o que Jesus disse com respeito a isso. Que o fermento é uma massa azeda que leveda a massa boa. Jesus, ele disse que o fermento é uma massa azeda que leveda a massa boa. Ei, você é uma massa boa? Você é uma matéria boa? Então, eu te digo uma coisa. Acautelai-vos. O que quer dizer acautelar? A palavra traduzida no original para acautelar é o quê? Atentar. Atente para o fermento dos fariseus. Atente primeiramente do fermento dos fariseus. Então, acautelar é atentar. Então, meus queridos, Jesus está dizendo que o fermento é uma massa, azeda, que leveda a massa boa. Lembra que ele disse que o apóstolo Paulo também, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, o versículo 6, ele ensinou também que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, o fermento que Jesus falou dos fariseus era a hipocrisia. E por que então, irmão Alberto, que tem muita gente hipócrita, muita gente até se dizendo cristão, muita gente até se dizendo crente? Por que eles são hipócritas? Porque foram contaminados com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Ah, você começou a entender? Você entendeu, então, o que é a hipocrisia nas pessoas? É o fermento dos fariseus. Então, Jesus, ele diz que o fermento é uma massa azeda que leveda a massa boa. Então, me diga uma coisa, meus queridos. Me responda aí. Me responda uma coisa. Quantas massas azedas que você conhece? Eu conheço um monte. Eu conheço um monte de massa azeda. Então, quando você pega essa massa azeda e aplica na sua vida, você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece? Você incha, mas não cresce. Igual ao pãozinho que você coloca lá no forno, O pãozinho, ele é muito pequeno. Não é pequenininho. Quando você pega ele e bota no forno, que ele está levedado, o que vai acontecer com aquele pãozinho? Ele vai ficar grande, mas por dentro dele é todo oco. E essa parte que fica oca é o quê, meu querido? Essa parte que fica oca é o quê? Aquele pãozinho, ele incha. Então você já viu uma pessoa quando incha? O que é uma pessoa inchada? O que é uma pessoa contaminada com o fermento dos fariseus? O que é uma pessoa contaminada com a massa azeda? O que é uma pessoa contaminada com a hipocrisia? O que acontece? Você incha, mas não cresce, meu querido. Então, você fica grande, porém por dentro está cheio de ar. O que é esse ar? Esse ar é fermento, esse ar é hipocrisia. Então, o que são os fermentos dos fariseus no século 21? O que é o fermento dos fariseus no século 21? Eu vou citar, pelo menos aqui, os que eu lembrar. O fermento dos fariseus no século 21, primeiro, eles ensinam que a igreja é um templo físico. Isso é o quê? Fermento. Lá em Hebreus capítulo 3, o versículo 6, fala que a casa de Deus somos nós.
eu e você. Mas um dos fermentos que os fariseus tentaram colocar nas pessoas é ensinar as pessoas que o templo físico é a igreja, ou igreja é um templo físico. E se você não ir lá naquele templo físico, você não está adorando a Deus. Só que a minha Bíblia, ela não tem fermento. A minha Bíblia, ela não tem hipocrisia. O Deus, o Criador do céu e da terra, aquele Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová Já, Jeová Tsabaote, Jeová Tsidkenu, aquele sim, ele é o El Elyon, ele é o Criador do céu e da terra. Nele não há fermento, nele não há hipocrisia. Então, o fermento dos fariseus, os fariseus que tem aí hoje em dia, no mundo evangélico, eles ensinam que a igreja é um templo físico, mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que o templo do Espírito Santo sou eu. Outra coisa que eles ensinam, eles dizem que nós precisamos ir a uma casa física para adorar ao Criador. Mentira! Mentira! A Bíblia diz em João, no capítulo 4, que Jesus ensinou a mulher samaritana que não precisa de templo nem de ir a um monte, e isto é, em um lugar específico para adorar ao Pai, porque os que adoram ao Pai em espírito e em verdade, eles adoram aqui, é em espírito e em verdade. Então, os fariseus estão errados, contaminaram muita gente com a massa azeda chamada hipocrisia ou fermento. A terceira coisa, meus queridos, que eles ensinam que também é fermento, eles dizem que precisamos pagar a eles para eles nos ensinarem em forma de dízimo. Mentira! Isto é mentira, louvado seja o nome do Senhor. Isso também é fermento. Não precisamos pagar. A Bíblia fala, a Bíblia é clara, que quem adora em espírito e verdade, ele não precisa pagar a ninguém para ser ensinado as coisas de Deus. A situação é tão difícil, meus queridos, que hoje as igrejas, os líderes evangélicos, eles vendem indulgências em forma de dízimo. Isto é, se você não pagar dízimo, se você não pagar aos pastores, eles não ensinam as revelações da palavra. Isto é indulgência. O que é indulgência? No sistema religioso, no sistema evangélico, é fermento, é hipocrisia. Outra coisa, eles ensinam que todos têm que viver com o suor do seu rosto, só que, ao mesmo tempo que eles ensinam que todos têm que viver do suor do seu rosto, isso tem que ser só para os outros, porque para os pastores, só os pastores é que podem viver com o suor do rosto dos outros. Você já parou para pensar nisso? Que o pastor, ele vive com o suor do rosto dos outros. Por quê? Porque a igreja evangélica é a única patroa, é a única empresa que paga ao seu patrão. Então, a igreja evangélica, ela entrega dízimo, entrega oferta, sabe para quê? Para o pastor ministrar a sua vida. É outro fermento, é outra hipocrisia. Isso não existe em graça, mas só existe no meio dos hipócritas, no meio dos fariseus. Então, meus queridos, isso é uma mentira. Então, o pastor, quer dizer, os outros têm que trabalhar para sobreviver, mas o pastor não. O pastor não trabalha, ele não quer trabalhar, ele não quer dar duro, ele não quer capinar o quintal, ele não quer capinar um lote para alguém, ele não quer fazer uma massa de concreto, ele não quer isso. Sabe o que ele quer? Ele quer viver nas suas costas, ele quer viver com o seu dinheiro, o dinheiro que era para você passear com a sua esposa, o dinheiro que é para você investir no seu filho, o dinheiro que é para você fazer uma viagem de lazer, ele quer que você entregue a ele. Por quê? Porque ele não quer trabalhar, ele não gosta de trabalhar, então ele obriga você a sustentar ele e a sua família.
Quando o pastor estiver lá nos State of America, nos Estados Unidos da América, quem está sustentando aquela viagem, você pensa que é quem? Sai do bolso dele? Isso é fermento, sai do seu bolso, sai do bolso da sua família, sai do bolso dos seus comandados, meus queridos. Isto é o quê? Acautelai-vos primeiramente dos fermentos dos fariseus. Ei! Se você não se livrou nem ainda, primeiro, do fermento dos fariseus, por que você acha que você pode ser obreiro? Por que você acha que você pode ser vice-presidente dessas instituições aí? Por que você acha que você quer ser reconhecido, que você quer ser pregador, que você quer ser conhecido no Brasil e no mundo, se você nem desfez do principal, que é de se desfazer do fermento dos fariseus? Você não se desfez nem da primeira coisa ainda, e já quer ser a segunda, a terceira e a quarta? Que é isso, meu querido? Você sabe por que Deus dá conhecimento aos ensinadores da graça? Porque nós abandonamos o sistema, abandonamos o fermento dos fariseus, abandonamos a hipocrisia, meu querido. Então, outra coisa que eles dizem que vai haver um arrebatamento físico da igreja. Quando você olha João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal, e também Lucas 17, 20 e 21, você aprende lá que o próprio Jesus, ele diz que não vai haver arrebatamento físico da igreja, porque o reino dele está dentro de cada um de nós. É o reino de Deus que está dentro de nós e que nós exalamos de acordo com as obras de justiça que a gente faz. Então é mentira, o fermento dos fariseus está dentro de você porque você quer. Não vai haver arrebatamento de igreja, fisicamente não, porque o arrebatamento da igreja se dá como? A partir do momento que você morre e o seu espírito ele volta para Deus. Outro arrebatamento, primeiro, antes de você morrer, é quando você sai do reino das trevas e se encontra no reino da luz. Isto é, você abandona a hipocrisia do sistema religioso e vive em graça de Deus. Então, isto é viver o arrebatamento físico, tanto aqui nessa terra, como na eternidade, a partir do momento que o seu corpo físico deixa de existir e o seu espírito volta para Deus. Isto é fermento, meus queridos. Não vai haver arrebatamento físico, mas os hipócritas, os fariseus, eles ensinam assim. Outra coisa, eles dizem que a grande tribulação ainda vai acontecer. É mentira, é fermento dos fariseus. Isto é mentira. A grande tribulação, meu querido, era específico para a nação de Israel. Quando você estuda realmente, com responsabilidade, o assunto, Mateus 24, Mateus 23, Lucas 21, Marcos 13, preste atenção nas colocações e os tempos verbais, porque senão você não vai entender nada. Então, é isso que eu estou falando. Se você nem se libertou ainda, primeiro, do fermento dos fariseus, como que você quer pular para a segunda parte? Então, a segunda parte seria o quê? Pelo menos você não assassinar a língua portuguesa, ou pelo menos o vernáculo da língua portuguesa, quando se estuda a Bíblia. Sabe por quê que vocês do sistema ainda não aprenderam a estudar a Bíblia? Porque vocês não se despojaram, não se desfizeram nem do fermento dos fariseus ainda. Se vocês não se desfizer do fermento dos fariseus, que Jesus falou que era a primeira coisa que eles tinham que se desfazer, como que você vai entender a Bíblia? Não vai, never, nunca, jamais vai entender. Outra coisa que eles ensinam, que diabo e inferno são nomes próprios. Não é, é mentira. Diabo e inferno são adjetivos. Diabo é adjetivo para aquilo que se opõe, tudo aquilo que é contra. E inferno
é um adjetivo para um lugar de tormento que havia fora dos muros de Jerusalém, que era conhecido como Vale dos Filhos de Inom, ou Geinom, ou Geinom, depende de como você quer entender. Então, quando o rei, me parece que o rei Ezequias, quando ele assumiu o governo, ele extinguiu aquele vale chamado Vale de Inom, ou seja, era um inferno que existia, mas era um lugar onde se jogava o lixo que era recolhido em Jerusalém. Até assassinos, até ladrões, quando eram mortos, eram jogados ali naquele lago de fogo, aquele vale de Inom, dos filhos de Inom. Ali era inferno, ou ali era o lugar onde eram jogadas as pessoas, aquelas pessoas que eram consideradas como marginais, e também os lixos que eram recolhidos em Jerusalém. É mentira, não existe diabo físico, não existe, é adjetivo, não existe inferno físico. O único inferno físico que existia, não é? Porque inferno era um lugar de tormento, era o Vale dos Filhos de Inom, tá bom, meus queridos? Outra coisa que as pessoas têm que aprender. Então, esse fermento, meu querido, essa massa azeda, esse fermento, ele azedou muita gente. Esse fermento acabou levedando o entendimento de muitas pessoas. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque os fariseus do século 21 estão aí. Então, aprendam o que Jesus falou. Acautelai-vos, quer dizer, atentai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Lucas capítulo 12 e o versículo 1. Meu querido, meu amado, este é o vídeo que eu queria deixar para você. Aprenda uma coisa, nós estamos em graça e temos responsabilidade com você, até que o Senhor possa nos conduzir sempre, quer dizer, até que o Senhor venha a nos conduzir sempre. Na verdade, eu usei o verbo errado, não é até que. Não, isso aí eu estou colocando limite. O verbo até é um limite. Eu quero dizer para você, para que o Senhor possa continuar nos concedendo a oportunidade de estar sempre aprendendo a graça de Deus. Muito obrigado, meus queridos. Fique na paz e tenha um bom dia, uma boa semana e todos possamos continuar na presença do nosso Criador. E um abraço apertado a todos os irmãos da graça de Deus no Brasil e no mundo. Amém. Graças a Deus.